Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e bem-vindos mais uma vez a um vlog aqui. Aqui no meu canal eu falo sobre livros e desenhos, então se você gosta de livros e de desenhos, você está no lugar certo. Então hoje é um vlog que eu pretendo seguir ele ao longo dos dias, mostrando um pouco da minha rotina, um pouco da minha leitura atual e compartilhando com vocês todo esse processo. Eu já tinha gravado pela manhã o take inicial desse vlog, mas eu achei que eu tava muito brava e mal-humorada, sabe? Porque hoje é um dia que eu estou com muita dor no dente, do nada, desde ontem, e ele tava muito forte hoje pela manhã. E aí eu tomei um remédio agora antes do almoço e melhorou mais. Então eu resolvi regravar o início desse vlog, porque senão ia ficar não tão legal assim de assistir. Então vamos lá. Aqui eu já fiz a base dos desenhos, que eu não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz na semana passada essa bonequinha aqui, personagem. Fiz também um cenário de prédios e um portal aqui, porque a ideia é fazer um desenho em eu fiz os desenhos de forma tradicional, que é o que eu gosto de fazer, para poder depois juntar tudo em camadas lá no Photoshop e digitalizar e fazer a pintura por lá. Eu fiz toda a base aqui mesmo no lápis de forma bem solta para poder passar limpo agora. Então eu vou pegar minha mesa de luz e organizar aqui na sala mesmo, que é um lugar que tá mais escuro, que tem a cortina e tal, porque no escritório essa hora é mais claro. Então eu vou passar limpo esses desenhos para poder depois digitalizar e fazer a pintura no digital, que como eu comentei no outro vlog, eu tô aprendendo, então quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando bom naquilo que a gente quer ficar bom, né? Então é isso que eu pretendo fazer no momento. De leitura, eu estou lendo no momento A Casa das Orquídeas. Na verdade, esse livro eu comecei a ler no início do mês. A gente está entrando hoje é segunda-feira, entrando na segunda semana de setembro. Já tem um tempinho que eu comecei, mas só hoje que eu finalmente cheguei na página 100 do livro. Eu já tenho esse livro há algum tempo na minha estante e eu não lembro muito bem da sinopse, mas a única coisa que eu posso dizer dessas 100 páginas que eu li é que aqui a gente vai acompanhar, aparentemente, a história de duas personagens. Uma que está nos tempos atuais, lá em Londres, e uma personagem que está mais no passado. Então a história, aparentemente, acho que ela vai intercalar entre passado e presente, porque no momento, na parte que eu estou lendo, ela está na parte do passado, então é uma outra personagem contando a história. Então, pelo que eu sei aqui, vai rolar alguns segredos e tudo mais. Parece ser uma história bem interessante, o pessoal recomenda muito a Lucinda Riley, então eu estou curiosa. Dizem que esse é um dos melhores livros dela, então estou curiosa para saber o que eu vou achar dessa leitura e vou contando pra vocês no decorrer do vídeo, dos dias que eu for lendo por aí. Uma das coisas que eu aprendi na faculdade de arquitetura e eu trouxe para as minhas ilustrações foi a mudança do nanquim na hora de fazer as ilustrações. Como, por exemplo, essa primeira parte aqui do desenho, dessa parte do prédio, eu fiz toda utilizando o nanquim ponta 03. E
Essa segunda parte, toda essa lateral aqui, eu fiz utilizando a ponta 05. A diferença quase não dá pra ver, não dá pra ver muita diferença entre uma linha e outra, mas eu gosto bastante do resultado, porque pra mim faz diferença, mas tem gente que pode olhar e não ver tanta diferença assim. Já essa parte aqui do chão, não vai dar pra ver muito bem, nitidamente, mas eu fiz também aqui a 03, depois 05, e no final eu fiz utilizando a 08. Então, e nessa parte aqui do meio, que é onde tem o restante da janela, eu vou estar utilizando o nanquim ponta 01 para ficar mais fininho. Então, com esse degradê das linhas, eu consigo ter um resultado legal, interessante, que eu gosto, e deixa o desenho mais bonito, no meu ponto de vista. Mas para algumas pessoas pode ser pouco perceptível, mas para mim é bem perceptível e eu gosto bastante do resultado. Então eu vou continuar por aqui, vou fazer agora a parte interna. E você deve estar se perguntando, ué, mas por que ela não faz isso no digital? É muito mais prático, muito mais fácil, faz tudo retinho, tudo bonito, e enfim, porque eu gosto do resultado da linha que fica torta, disso, sabe, de ser mais manual, uma coisa mais orgânica, sabe? Tipo, eu não gosto que fica tudo retinho, tudo bonitinho, eu gosto disso, é como se fosse mesmo o meu estilo. Então, ninguém vai fazer o traço torto que nem o meu, vai ser completamente diferente. Ninguém vai fazer essa plantinha como eu fiz, porque é uma coisa orgânica, uma coisa do meu traço, da minha mão. Então, por isso que eu gosto de fazer a base desse jeito, de forma tradicional, e só depois passar para o digital. Oi, vlog! Então, terceiro dia de trabalho por aqui em cima desses desenhos, dessas ilustrações. Como vocês puderam ver aí, eu passei a limpo todos os desenhos com o nanquim, que é um material que eu gosto muito de utilizar. E é muito legal, muito gratificante quando a gente vê o desenho já prontinho, assim, com todos os detalhes, tudo organizado. Vamos ver, agora eu vou pegar todos eles e digitalizar e jogar no Photoshop e ver como que eu vou encaixar todos esses 3 desenhos, né? Se vai dar certo a estrutura que eu pensei, que eu imaginei para essa ilustração total, ou se eu vou precisar dar uma modificada. Vou ver, vou organizar e aí vou mostrando o processo para vocês de como vai ser essa montagem dessas camadas e depois mostrar um pouquinho da parte da pintura, que como eu disse, ainda é algo muito novo para mim, o desenho digital, mas eu tô tentando pra me acostumar, estudando e tal, pra poder melhorar cada vez mais nessa parte do trabalho também. Fora o desenho, eu ainda estou lendo também A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley, que eu comentei com vocês que eu estava em andamento. Eu ainda não consegui me conectar muito com os personagens e quem me acompanha aqui sabe que quando eu me conecto com os personagens eu consigo gostar muito mais do livro e da história. Do que se trata aqui? A gente começa nos dias atuais conhecendo uma personagem que a gente entende que algo está acontecendo na vida pessoal dela que deixou ela muito triste.
Ela era uma pianista muito famosa, muito concorrida, né, para poder tocar em vários lugares, só que a gente conhece ela ali bem como se ela tivesse deprimida mesmo, alguma coisa aconteceu com ela, mas a gente ainda tem alguns vislumbres do que pode ter acontecido, mas ainda não temos certeza do que aconteceu. E a irmã dela resolve levá-la para a Casa das Orquídeas, que é uma casa que elas tinham ali como uma casa que elas sempre iam na infância, que era uma casa que elas têm como carinho mesmo por irem pra lá, passar as férias e tudo mais. Os avós dela moravam num chalezinho nessa casa, eles eram empregados nessa casa, e lá a nossa personagem, ela se sente muito bem, muito acolhida nesse ambiente, porque ela ama essa casa, que é a Wharton Park, se eu não me engano, que lá ela passou a infância dela e tudo mais, ela tem muito carinho por essa casa. E lá ela revê um dos donos, né, dessa casa, o atual dono, e ele tá vendendo ela porque ele não consegue mais mantê-la, a casa precisa de reparos e tudo mais, e ele decide morar no chalé que os avós dela moravam, e ele encontra um diário. Esse diário é do avô dela, de uma data passada, de coisas que aconteceram. Então, aí a gente tem esse pulo aí pra essa data de quando a avó dela é mais ou menos ali, tem seus 20 e poucos anos ali, tá prestes a casar, tá próximo, ela se passa mais ou menos ali perto da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Então a gente começa a acompanhar essa outra história, esse outro lado desses outros personagens, tanto os empregados, que são os avós dessa personagem aqui do futuro, quanto os donos da casa em si, né? Como eles se conheceram e ficaram juntos e tudo mais. Então eu tô gostando, assim, tô achando fluido a história, mas eu não tô achando romântico, porque eu esperava uma coisa romântica, mas parece que ele vai pender mais para o drama. Então, vamos ver, acompanhar o restante aí. Mas é isso, eu vou tentar fazer o possível para terminar o quanto antes, para finalizar ele ainda neste vlog e trazer para vocês o que eu achei desta leitura. Ai, gente, finalizado finalmente a ilustração. Acho que eu terminei. Na verdade, quanto mais eu fico aqui olhando pra ela, eu penso em mais alguma coisa, fico naquela de sem saber se eu terminei realmente, se eu não terminei, se tem mais alguma coisa que eu preciso colocar aqui. Mas eu acho que eu já estou bastante satisfeita com tudo que eu já fiz aqui nesse processo. Gostei muito da pintura que eu fiz. Eu tentei usar como inspiração uma referência e ficou bem assim, ficou mais ou menos na mesma vibe do que eu tava procurando na minha referência. Gostei bastante. Eu não cheguei a mostrar pra vocês, mas a referência que eu utilizei foi essa aqui, que eu esqueci, não sei o nome do artista, esqueci de pegar. Mas é uma referência que eu vi no Pinterest, que eu gostei muito, muito das cores. Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu já imaginei, eu já me lembrei dessa imagem que eu tinha salvo lá no Pinterest. Então, eu já quis fazer a mesma vibe aqui, e eu consegui fazer essa mesma vibe. Então, eu gostei bastante do resultado, e este foi aqui minha pintura finalizada. Eu acho que não tem mais nada assim pra mexer. Claro que fico olhando, mas não, tá bom, já é isso. E por que eu fiz esse desenho? Eu não cheguei a comentar com vocês,
Mas é porque esses últimos dias, essas últimas semanas, eu tava meio que pensando muito, refletindo muito. Eu tava fazendo alguns cursos de autoconhecimento e de estudos e enfim, vários cursos, a gente sempre tá estudando. Então eu comecei a refletir muito sobre essa questão da vida, assim, porque a gente precisa, assim, não só na área, no modo profissional, mas na vida, para vários tipos de assunto. Se a gente precisa escolher onde que a gente quer chegar, em que caminho trilhar e escolher isso e continuar nesse caminho e persistir para dar certo. Então eu sinto muito isso, essas questões, esses conflitos assim, para mim no quesito profissional, porque eu quero chegar em um determinado lugar, eu sei onde eu quero chegar, mas existem vários caminhos para seguir. Acho que vocês, não sei se vocês passam por isso também, se vocês passam, deixem aqui nos comentários qual é a relação de vocês sobre isso, com esse tipo de assunto, mas é uma coisa que eu fico reflexiva, tipo, qual caminho escolher, pra onde que eu vou, se esse caminho vai me levar pra realmente onde eu quero chegar. E é muito sobre isso essa ilustração. Como eu tava muito reflexiva sobre isso, eu decidi fazer essa ilustração meio com esse conceito, assim, de tipo, meio que eu ali na frente de portas e janelas e oportunidades e tendo que escolher uma em específico, que vai me levar para vários caminhos, para várias direções, que não sei como vai ser, porque né, a gente não sabe o futuro, mas o tempo não para. Por isso que tem um relógio aqui em cima da ilustração que eu fiz, para realmente mostrar que o tempo ele não para, ele continua, não importa qual caminho eu escolher ou se eu continuar parada aqui na frente do portal, tentando decidir, o que muitas vezes é o que acontece. Eu fico procrastinando, fico tentando, fico me enrolando para decidir as coisas, só que o tempo ele nunca para, ele continua girando. Então a gente precisa escolher, a gente precisa continuar caminhando. Então é muito sobre isso essa ilustração, meio que essa reflexão aí da minha vida ultimamente, nos últimos dias, mas eu sinto que agora eu estou começando a andar um pouco aí pro meu caminho, trilhando, e não sei se é o caminho certo, mas eu tô seguindo meu coração, tô caminhando aí e vamos ver no que vai dar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou que hoje já é 27 de setembro e eu acabei não... Eu fiz as ilustrações, mostrei o processo pra vocês no lápis há alguns dias atrás, só que eu não consegui fazer logo essa parte da digital porque teve outras questões pessoais no meio do caminho, que sempre acontece, mas depois, por isso que acabou demorando tanto esse vídeo pra sair, mas deu tudo certo. Estamos aqui, a ilustração finalizada, eu gostei muito do resultado, me conta aqui embaixo o que vocês acharam, e agora é isso, continuar estudando, continuar aprimorando e trazendo mais vídeos pra vocês aqui de desenhos e livros. E faltou também atualizar sobre o livro, eu finalizei ele na semana passada, eu acho. Eu estava lendo esse livro aqui, A Casa das Orquídeas, eu finalizei ele finalmente na semana passada. E esse livro foi um turbilhão de sentimentos, é um livro de amor e ódio. Porque eu estava com muitas expectativas com essa autora, com este livro especificamente, porque dizem que é o melhor livro dela. Eu gostei da leitura, foi muito envolvente por conta da escrita da autora. Mas ele teve, o livro ele foi ruim nos aspectos pessoais, porque algumas atitudes de determinados personagens, alguns personagens aqui, tomavam atitudes que pra mim, como pessoal mesmo, pra mim, Jennifer, são atitudes que eu não gosto, são atitudes que eu não gosto de jeito nenhum que ninguém faça, assim, que eu fico muito, muito, muito brava. Então em alguns momentos eu queria tacar o livro na parede, porque eu não estava gostando do que estava acontecendo, mas em outros momentos eu estava muito envolvida com a história, porque a história realmente envolve, ela intercala ali, determinados momentos ela intercala passado e presente, então a gente vai acompanhar a história desses personagens que tem, assim, é muito conflitante nos meus sentimentos, porque tem personagens
legais, personagens não tão legais assim, personagens irritantes, na minha opinião, enfim, que mexeram muito comigo, mas ele cumpriu muito o propósito desse livro, porque quando eu finalizei ele, por conta de todos esses sentimentos conflitantes que eu tive, ele cumpriu muito o propósito, que foi deixar uma marca. Tipo, eu lembro exatamente tudo que aconteceu aqui, todas as emoções que eu vivi com esse livro, e é isso que é legal quando a gente lê um livro conflitante, mas ao mesmo tempo envolvente e tudo mais, porque ele cumpre com o papel dele. Porque tem livros ali na minha estante, como vocês podem ver, tem bastante livros ali atrás, tem alguns específicos que eu li, mas eu não lembro do que se trata a história. Se você me perguntar hoje, eu não vou lembrar do que era a história, do que eu senti, não faço a mínima ideia do que era. E já livros assim, que fazem todos esses questionamentos e tudo mais, envolve a gente dessa forma, são os que ficam marcados, né? Mesmo sendo uma experiência entre boa e ruim. Mas eu recomendo, porque, como eu falei, como eu não gostei por conta desses aspectos pessoais, talvez, se você não se incomodar com certos tipos de atitudes que os personagens tomam, você possa gostar bastante desse livro e até considerar um 5 estrelas favorito. Eu acabei dando 3 estrelas porque eu fiquei ali dividida, mas eu, enfim, gostei, mas não gostei. Quero ler outros livros dessa autora, pena que ela já faleceu, infelizmente, mas a escrita dela é muito boa, muito envolvente. Gente, que calor é esse que está acontecendo no Brasil? Estou suando. Atualmente eu estou lendo um livro muito amorzinho no aplicativo do Esquilo, o primeiro livro que eu estou lendo lá, que é um livro que está me deixando suspirando assim de amores, que é Os Davenports, da Crystal Marques. Um livro de romance de época muito gostosinho. Eu ainda não terminei, mas eu estou amando muito, muito, muito. E ontem eu comecei a escutar também Vergonha. Eu gosto de colocar a Alexa pra ler pra mim alguns livros que tem disponível no Kindle Unlimited enquanto eu tô fazendo algumas outras coisas que não precisa ficar ali, né, tão atenta, coisas de casa e tudo mais. Então eu comecei a escutar ontem Vergonha, da Brittany Seacher, e eu já tô assim 17%, mas já promete ser um baita livro, assim, já tô muito envolvida. Então essas são as minhas leituras, mas eu comento mais sobre elas no meu próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, curtam muito esse vídeo e até o próximo. Tchau!